Quem vê luxo não vê corre. É sobre isso que nós vamos falar. Quantas vezes você vê as pessoas divas, lindas, maravilhosas, mas você não sabe que por trás disso existe uma jornada. E hoje nós vamos ter a mais diva de todos. Ela, a diva Catiana Pontes! Gente! Que apresentação é essa? Eu fiquei até nervosa, gelada. Duvido! Que honra ter essa mulher aqui com a gente, meu Deus do céu. Doutoras, a honra é toda minha. Eu disse, meu Deus, que responsabilidade a minha para falar para mulheres maravilhosas, divas como vocês e doutoras, né? Poxa, ser só linda, eu falo que, olha, é um conjunto, é ser linda, ser inteligente, porque tudo é um conjunto de esforços, então, que honra minha. Não é só um rostinho bonito. Maravilhosa. Meu Deus. Agora, nada melhor, além de eu ter lhe apresentado, você se apresentar. Nós queremos que você diga para os nossos espectadores quem é a diva Catiana Pontes. Uau. A mulher que chuta o balde. Eu ia até trazer o balde, eu esqueci. Ai, arrasada que tu não trouxeste o balde. Lugar que relaxa, tudo passa. E o balde, gente, vocês verem o balde todo amassado. Sério, eu disse que eu ia trazer, acabou que eu esqueci. Mas, particularmente, eu não gosto de falar, quando eu falo, quem é, né? Mas fale de você. Tá bom. Então, Vamos lá. a Catiana, ela é uma menina que veio do interior, do município de Codajás. Minha cidade é uma cidade muito pequena. Quando eu saí de lá, não tinha 20 mil habitantes. Minha cidade, hoje, ainda não tem aeroporto. Para chegar lá, no meu município, só por meio fluvial. Uma vez que os rios da nossa Amazônia são as nossas estradas. E lá, infelizmente, ainda não tem. E vim do interior para Manaus para estudar, como toda menina, que é algo muito grande. Eu sempre sonhei muito na minha vida. E vim para estudar porque na minha época, não que eu seja, né, velha, mas não tinha ainda o EA, os recursos. Hoje a tecnologia é uma ferramenta que ajuda muito na educação. Isso é maravilhoso. Hoje na minha cidade tem, as pessoas podem fazer via online, hoje tem esses recursos, mas na minha época não tinha nada disso. Então, ou eu vinha ou eu ficava lá. Eu encaixotava lá os meus Tu ia sonhos. fazer açaí, diva. Ai, que delícia, nem fala. Eu estaria fazendo, mas olha, eu ajudava meu pai a vender mel na feira. Meu pai era agricultor, pecuarista, então fazia mel. Aí eu vendia na feira, ajudava no açougue, enfim. Mas e aí vim para Manaus para estudar. Passei o pão que o diabo amassou aqui nessa cidade, porque uma menina que vem do interior, que vem para uma cidade grande como Manaus, a maior da capital da Amazônia, vem cheia de sonhos. Chega aqui e encontra muitas portas fechadas, muitos nãos. E aí, tantas outras coisas, eu como mulher, né? E foi muito desafiador. Meu primeiro trabalho em Manaus foi no extinto Tropical Hotel, para uma empresa terceirizada. Eu trabalhava como gestora ambiental. Mas gestora ambiental nada mais era do que reciclar, catar os lixos no lixão do Tropical que tinha à época. Na boate também, catava as latas, porque aquilo estava começando essa coisa acho que era ISO 9001, ali a questão do meio ambiente, isso estava começando, aí estava em alta, e aí foi meu primeiro trabalho com carteira assinada para uma empresa terceirizada, Metaforte, e aí a menininha cheia de sonhos, foi meu primeiro trabalho em Manaus. Olha que lindo. E aí eu lembro-me, porque era desafiador, porque eu era muito nova. E aí tinha horas que eu olhava, meu Deus, eu saí da casa dos meus pais para vir aquele cheiro horroroso, muito forte do lixo. E aí, às vezes, eu via as pessoas passeando pelo hotel. Às vezes, eu queria estar me divertindo, sabe? Talvez na boate. E aí, tanta gente linda, muito bem vestida. E eu, naquele momento em que muitos se divertiam na boate, eu estava lá pegando as sacolas, tirando os lixos, né, das lixeiras e levando para as câmaras frigoríficas, que eram onde eram armazenadas as latinhas, onde elas deixadas para depois serem pesadas, para ir para o destino final. Foi meu primeiro grande desafio.
E aí, eu aprendia que se era para eu ser a catadora de lixo ou a gestora ambiental, como era o nome bonito, eu dizia não, eu vou plantar. Porque eu entendia que, mesmo fazendo aquele trabalho, eu tinha que dar o meu melhor. E eu sabia que aquele era o início de outros grandes desafios que eu encontraria pela frente, que talvez aquilo nem era nada. E realmente, depois de tantos outros desafios que eu enfrentei, que eu passei pela frente, aquilo não foi nada. Sabe? Quando você sofre assédio, quando você sofre tantas outras coisas, quando querem te comprar para calar a sua voz, sabe? Eu acho que isso é bem pior do que catar um lixo, não é nada. Porque eu acho que tem coisas que nos ferem muito mais do que, sabe, separar um lixo, que é uma forma de ganhar vida e de uma vida muito honesta também. E aí comecei a fazer cursos, entrar na faculdade, tudo muito ralado. Gente, quando eu comecei na faculdade, meu sonho primeiro era fazer direito, porque em Codajás eu trabalhava no cartório. Então, já tinha ali influência no meu conjunto de casas em casa. Era o promotor, juiz e a minha casa. E eu trabalhava com eles. Então, cresci também vendo, acompanhando muitos juízes, promotores. E aí tive essa influência. Então, eu quero fazer direito. E aí não passei na UA, à época, né? Que não era o fã. Mas não passei, não consegui entrar. E aí ainda não tinha Universidade Estadual do Amazonas. E o jeito era ir para o particular e passei na particular, mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade de Direito, porque era mais caro do que o jornalismo. Jornalismo era a minha segunda opção. Só que o jornalismo era uma paixão, porque eu já fazia muito, desde pequena. Na minha cidade, quando chegava Gilberto Mestrinho, lá na escola eu era escolhida para fazer aquela abertura, para ler a apresentação para ele, de boas-vindas. Olha o propósito de vida aí aparecendo desde sempre. Tá vendo? O propósito desde cedo. Comecei. E aí, nas festas, a prefeitura realizava festa. Menina, eu era a Sandy de Codajás, eu era a Xuxa, eu não sei. Mas eu era muito enxerida, como diz a Alessandra. Como diz a doutora Alessandra, eu era muito enxerida. Então, cresci nisso. Depois fui para o rádio. Passei pelo rádio, Manacapuru. Meus pais moraram um tempo lá. E aí, com 14 anos, eu já ganhava dinheiro como comunicadora. A apresentadora era apresentada. A apresentadora já apresentada. E foi muito bom, porque isso, por alguns momentos, eu ajudei muito minha mãe. Uhum. Ajudei muito minha mãe. Então, ali, desde pequenininha, já ajudava meu pai. Então, já pegava. Todo dinheiro que eu pegava, eu dava para minha mãe. Minha mãe era dona de casa. Minha mãe não teve estudo na vida. E era uma forma de eu dar esse dinheiro, eu a mais velha dos meus irmãos. De ser uma retribuição, esse dinheiro para ela comprar né? as coisas para os meus irmãos e para mim também. E aí, enfim, aí continuei com esses sonhos, essa coisa toda, até que cheguei à faculdade, também foi muito ralado, porque eu andava de ônibus, né, em Manaus, andei a vida inteira de ônibus em Manaus. E aí, por várias vezes, eu ficava reprovada nas primeiras matérias, porque Tu não chegava eu não no chegava horário. a tempo no horário. Tadinho. Então, eu saía do trabalho, essa coisa toda. Enfim, essa é um pouquinho da Catiana. É só Agora- o início da Cati Pontes, e a gente tá falando, a gente pediu para ela se apresentar, porque o projeto do Relaxa Tudo Passa, ele tem um objetivo muito grande, a gente já falou, mas vou repetir aqui, que é sobre mostrar para você que tá aí olhando a gente, assistindo a gente, compartilhando a gente, curtindo a gente, a Alessandra agradece, eu agradeço, dizer que a nossa história de vida e tudo que a gente já viveu até aqui, e até as nossas dores, que a gente vai entrar nesse assunto agora, a gente trouxe a Cati para contar um pouquinho dos bastidores da vida dela, a gente está aqui para falar sobre isso, sobre dores, sobre história de vida, sobre momentos difíceis em que tudo passou, em que tudo está passando, ou está em processo de ser passado, mas que todas as nossas dores, nossas angústias, vivências, traumas que nós temos, eles têm o poder de te transformar, e tudo passa nessa vida. Por isso, relaxa, tudo passa. Dito isto, Cati, agora que você fez uma excelente apresentação, Obrigada. de emocionar, chorei aqui com você Obrigada. me contando. Todos nós. Nossa, A gente estava aqui. impressionante. A gente estava aqui.
Eu tava me segurando aqui pra... nossa, eu já te admirava, já te conheço há muitos anos, já te admirava, agora eu te admiro mais ainda, pra você ver. A gente nunca conhece 100% das pessoas, né? Conta pra gente um pouquinho dos momentos mais difíceis que você passou na sua vida. Compartilha aqui um pouquinho pra gente mostrar pra todo mundo que você, por trás dessa fortaleza de mulher que você é, tudo que você vem construindo e como você, né, vem enfrentado as fases mais desafiadoras da sua vida. Primeiro, obrigada, viu? Você é maravilhosa. Uma honra pra gente estar aqui. Nessa minha trajetória aqui em Manaus, quando eu comecei a faculdade, às vezes a gente é tão pequenininho, né? Eu falo, nós somos muito pequenininhos. E o que faz a diferença na nossa vida são os nossos sonhos. A forma como a gente sonha, isso nos torna grandes. Porque eu poderia ser muito limitada só ao local de onde eu vim. Poderia nem ter saído de lá. Mas eu sempre pensei muito grande, sempre sonhei muito, sonho até hoje. E ainda bem, porque eu falo que o ser humano ele tem que ser movido de sonhos. Mas ao longo, além desses nãos, de cada porta fechada que eu tive em Manaus, teve uma época que eu pensei, nem demorou muito, eu acho que meu primeiro ano de faculdade de jornalismo, eu falei, primeiro que não dá dinheiro isso aqui. E aí, então, eu já estava trabalhando na área. Aí, sabe, é meio frustrante, né? Jornalismo, para mim, chegou um momento que foi meio frustrante. Financeiramente, não pagava nada, assim, para mim. Eu comecei como estagiária. Então, era tudo muito difícil. E aí, eu tinha um namorado. Esse namorado, ele me apoiava muito. Só que quando foi... eu acho que eu já estava ali no segundo ano da faculdade... E aí era 29 de setembro de 2006. Ele disse, eu disse, vou largar a faculdade, não quero mais o jornalismo, acho que eu vou mesmo atrás do direito. Ele disse, não, você nasceu para isso. E nesse dia, era uma sexta-feira, tinha prova na faculdade. Entendi. E ele disse, você vai para a faculdade, você vai fazer suas provas, e aí você não vai desistir, você prometa. Ele, a mãe e o filho iam viajaram nesse dia. Eu fazia faculdade à noite. E ele disse, você me promete? Aí eu, prometo. Tá bom, eu vou por você. Porque a cada hora que me olhava na televisão, ficava se orgulhoso. Nasceu para isso. Era uma das pessoas que mais, assim, incentivaram em né? mim. Nossa, muito. E aí... esse dia foi o dia que mudou meu destino. Mudou o meu destino, mudou o destino da família dele. Era período de eleições, isso era uma sexta-feira, a eleição era no domingo. Ele e a mãe votavam em Brasília, e o voo que eles iam pegar, o destino final era o Rio de Janeiro. Ele nunca mais voltou. Teve o acidente da Gol, e foi ele, a mãe... tantas centenas de pessoas, e ali meu destino mudou, porque eu tinha um apoiador em Manaus, eu não tinha família em Manaus, meus irmãos moravam ainda em Guadajás, e aí eu perdi uma das pessoas que mais me apoiavam. E foi muito difícil, porque foi um baque. Como é que de manhã tu fala com uma pessoa... E à noite tu sabes que nunca mais ela vai voltar. Que acabou tudo de uma hora para outra. Acabou tudo, gente, de uma hora para outra. E como a vida da gente é assim, que acaba de uma hora para outra. E aí, a partir daquele momento, eu disse, meu Deus, hoje eu entendo a importância, e depois eu vou falar de um outro momento que foi bem difícil recentemente também, do processo de luto que eu passei, como que as coisas na minha vida, ela sempre assim, tudo muito brusco, tudo muito rápido. Uma hora eu tô aqui e depois, pô, eu tirei. E aí eu disse, meu Deus, eu quis pirar, eu quis questionar a Deus, mesmo sendo cristã, mesmo tendo a fé que eu tenho. E aí passei uns dias com os meus pais, porque era o meu porto seguro, sempre foram o meu porto seguro, e eu precisei me ressignificar.
eu precisei entender que com todas as perdas e com todas as coisas, Deus tem um propósito com todas elas. Quando foi em 2009, eu conheci meu esposo. E eu sabia que hoje tenho Laura, tenho Bárbara, Valentina, que tinha que ser elas, filhas do meu marido. E que ele tinha que ser o meu marido, para que Deus me aperfeiçoasse em outras coisas. Porque eu tive ali um relacionamento que eu por alguns momentos, eu me acomodava muito. Eu me acomodava muito em algumas coisas. E Deus me restituiu. Hoje, minha família, sou casada há 13 anos, mãe de 2 meninas lindas, e o meu casamento hoje é restituição de Deus. E esse foi um dos primeiros processos assim difíceis da minha vida para me fortalecer a minha caminhada como cristã, como mulher. E foi muito difícil, porque eu poderia ter desistido de tudo e eu olhava para a vida da minha mãe que abriu mão de tanta coisa. Gente, minha mãe sofreu muito na vida. E ela, para mim, foi o meu maior exemplo de resiliência. E eu olhava e ela ali me apoiava. Não, ela... E eu olhava para tudo. Meu Deus, eu encontrava nisso. E Deus... Às vezes, talvez hoje, a gente passa por tantos processos, a gente passa por tantas perdas, a gente passa por tantos momentos difíceis e a gente nunca vai entender. Hoje eu entendo que eu precisava, que o meu primeiro trabalho em Manaus precisava ser fazendo o que eu fiz, catando lixo. Sabe por quê? Porque às vezes Deus nos prepara para algo grandioso. Mas se fosse no momento em que eu quisesse receber esse algo muito grandioso, eu não estaria preparada. Talvez, se quando eu chegasse, encontrasse aqui, ó, tudo muito fácil, tudo muito bonitinho, talvez eu fosse hoje a diva da comunidade, prepotente, soberba, hipócrita, né? arrogante. Não ia ser, é verdade. E eu não suporto. Aliás, eu morro de medo. Cada trabalho, cada desafio que aparece na minha frente, eu digo, Deus, se for para eu mudar, perder a essência de quem eu sou, não permita-me. E está tudo bem. Eu quero viver o teu propósito na Terra. Porque a comunicação é o meu ministério, é o meu propósito de Deus na Terra. Hoje eu entendo isso. Mas eu precisava passar por tudo isso. Eu precisava, para eu ser forte, para que Deus estava me forjando, eu precisava passar por tudo que eu passei. E por tudo que eu passo, porque as lutas não acabaram, pelo contrário, é guerra atrás de luta e por aí vai. É uma batalha atrás da outra. E aí, recentemente, perdi a minha mãe. Quando eu falo desse processo do luto, de ser forjada, da resiliência. Eu perdi minha mãe, fez 1 ano em setembro. Olha só, bem perto também da data, olha a coincidência, 30 de setembro. Nossa, foi que 30 de coincidência. setembro. 30 de setembro. Mas isso tem uma explicação no reino espiritual. É um período de Shemitah, que acontece a cada 5 anos. Então, quando eu perdi minha mãe, a gente estava entrando no Shemitah. Ciclo de Shemitah, que coisas se vão para coisas novas acontecerem. No reino espiritual, tudo tem uma explicação. E aí, eu cheguei da TV, eu estava apresentando um programa que era à tarde, terminava à noite. Eu cheguei, minha mãe tinha feito uma farofinha de frango, desfiou ali o frango do almoço. A gente jantou e a doutora Alessandra sabe, mas a doutora Aline não sabe, para você que está nos assistindo. Minha mãe preparou, eu jantei com a minha mãe naquele dia 28 de setembro. Na noite do dia 28 de setembro de 2021. E aí, quando foi 1 hora depois, eu entro no quarto para assistir um programa de TV que ela gostava muito, que passava nas terças-feiras. Minha mãe estava rolando de dor, minha mãe estava tendo um AVC hemorrágico. E aí, ela dizia... Eu saí no quarto, minha irmã estava estudando,
meu marido com as crianças na sala, e aí ela dizia, eu vou morrer, dessa vez eu vou morrer, porque minha mãe já tinha, anos atrás, tinha sido vítima de um AVC, e aí ela estava indo embora. E aquela foi a última vez que eu falei com a mamãe. E meu Deus. E é muito engraçado, porque dias antes, no sábado, isso foi na terça, no sábado, fiquei com uma vontade de sair com a mamãe. Ela queria ir lá na cachaçaria do Dedé, e aí comer um porquinho, e eu tinha uma live, inclusive, e eu disse, saí, fui em casa, peguei ela, meu marido, as crianças, fomos todos. E aí, engraçado, porque aí foi minha irmã, estava morando aqui, minha irmã, o marido, minha outra irmã, então foi um encontro despretensioso que deu certo. Só faltou meu irmão, mas meu irmão estava em Codajás. E Deus foi preparando, assim. É como se as coisas fossem acontecendo e a gente aproveitando os momentos. E o que eu falo a morte, eu sei que ela não é o fim. A morte, ela não é o fim. Nós estamos aqui de passagem. E se você falar para mim onde você... Eu quase pirei também. A minha mãe morava comigo. Minha mãe morava mais de 10 anos comigo, porque ela veio cuidar da minha primeira filha e ficou. Cuidou da segunda. E era meu porto seguro. Era meu porto seguro. Era minha amiga, minha confidente. Foi meu maior exemplo. Era tudo para mim. E aí, eu digo, hoje, eu falo, se eu não tivesse a fé, porque às vezes, sabe, você mesmo tendo fé é difícil. Porque Papai do Céu diz, Desafiador. No mundo não serão flores, pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas eu vou estar com você. Isso é que traz o alívio. Ei, carrega sua cruz aí. Não é, não. É o vaso bonito, carrega. Não. Não é assim. Então, eu sei que não há beleza nas coisas sem que a gente passe por sofrimentos. Não há beleza, não há sonhos concretizados, não há beleza no sonho que eu realizei sem precisar passar pelo sofrimento. E os 2 lutos que eu tive, cada um foi diferente. São lutos diferentes, né? Luto de um amor e um luto de um amor, de uma mãe, né? E de um amor de uma mãe. Nossa, foi para mim muito difícil. E aí eu digo, atividade física me ajudou muito, porque logo no início eu não estava conseguindo dormir, aí tive que tomar remédio controlado, essas coisas todas para dormir, porque eu não conseguia, eu só queria chorar. E antes que eu entrasse numa depressão, eu já fazia atividade física e eu treino em casa, o que era mais desafiador, porque eu precisava sair de um ambiente onde eu sentia o cheiro dela. Aí eu disse, não, mas é aqui, eu preciso encarar isso. Porque é aqui que está o meu tratamento, é aqui que está a minha cura. E conhecendo minha mãe, eu saberia que ela não gostaria de me ver assim. A minha fé em Deus, atividade física, e eu entender que, como cristã, que há algo muito maior que me espera, aí hoje eu digo, mãe, isso aqui era pouco para a senhora. Como eu digo para todas vocês, como eu digo para quem está nos assistindo, tudo isso aqui, às vezes nós somos egoístas, nós paramos, a gente está tão no nosso mundinho egocêntrico que a gente não consegue ver o que nos espera mais além. E aí hoje eu digo para você, cara, eu capricho em cada encontro que eu faço, em cada encontro que eu vou, com as minhas filhas, com as pessoas que eu amo mesmo, sabe? Com vocês, do abraço, porque nós estamos construindo memórias afetivas que alguém vai recordar. Ainda que chegue a nossa hora, e aí eu lembro-me de Paulo, meu Deus, porque quando a gente se aproxima muito de Deus, a gente sabe que o morrer é lucro. Apóstolo Paulo já dizia isso. Ei, morrer para mim é lucro.
Então, a gente começa, quando você começa a ter esse nível de maturidade espiritual, quando você começa a ter uma conexão melhor com Deus, você entende, ei, não, a morte para mim é lucro. E então, foi assim, foi me apegando com Deus, foi me inspirando na minha mãe, que para mim era inspiração assim maior, e atividade física me ajudou muito, muito mesmo, mas porque eu sei, e eu procuro passar isso para as minhas filhas, sabe? Ninguém é forte de uma hora para outra, porque na vida a gente tem algumas opções só. Ou eu faço ou eu desisto. Eu não tenho muita. É isso. As opções que eu tenho, que eu tinha, não sei se alguém tem mais, mas as minhas opções, olha, ou vai ou racha. Então, eu vou. Eu vou porque Deus não me deu espírito de covardia. Né? Essa frase de eu sou forte na vida, a gente você falou, a gente não é forte o tempo todo. O que você falou agora? Não. Você falou que a fortaleza, ela vem com... A lei ia completar agora. Um processo. É um processo. É um processo. E no luto, gente, você que tá ouvindo essa história aqui, que eu e a Alessandra, a gente tá se acabando de chorar aqui nos bastidores. No luto, tudo é um processo. E não sei se vocês perceberam aqui 3 coisas principais aqui no que a Kate falou. A primeira é que o luto você não supera. O luto você enfrenta. E no luto você aprende a conviver com ele. Então, não existe superar um luto. Existe você aprender a conviver com essa dor e com a ausência daquela pessoa. No segundo processo, você percebe que ela usou recursos internos dela, que no caso, o mais forte de todos aqui, que te ajuda a ter resiliência, né? Essa tua resiliência é muito forte, ela é muito presente na sua vida, pelo exemplo da sua mãe, mas principalmente a força da espiritualidade e dizendo pra você que você é humana, assim como a Kátia é humana. E deixa eu te falar uma coisa, ela falou aqui uma fala muito legal sobre ser humana. Eu fiquei revoltada, eu fiquei com raiva de Deus, eu fiquei me perguntando, muitas vezes eu fiquei, por que comigo? Né? Ela teve nesse primeiro processo de luto que a mãe dela estava do lado dela, ela se perguntou por que com ela quis desistir, a mãe dela não deixou. E isso acontece com você também. E faz parte do teu processo essa raiva. Ele é uma das primeiras fases do luto, a raiva, essa revolta, esse questionamento de que você se sentiu desamparada. E você buscar recursos internos na espiritualidade, na atividade ajuda física, também, né? Na terapia. No meu primeiro luto eu fiz terapia. No meu primeiro luto eu fiz terapia. E aí me ajudou muito, muito mesmo. Ajuda. Você procurar. Quando você não consegue mais, procurar antes que você vá para o fundo do poço, né? Se procurar ajuda profissional é extremamente importante. Uma coisa interessante, né, da gente pontuar, eu gostaria de dizer aqui para vocês que a doutora Aline ela é especializada em luto. A gente recebe muitas pessoas em luto no consultório. E o que caracteriza a história assim que a Kate está trazendo para a gente, né? A gente está aqui até meio chorosa, porque é um episódio muito emocionante. E a gente gosta muito de se conectar mesmo, né? Com as pessoas, que elas são reais. Todos nós temos dores. E o que é muito importante nisso é que muitas pessoas vão em busca do médico, vão em busca do psiquiatra, no momento de extrema dor, muitas vezes para tomarem medicações das quais elas não vão mais se libertar, que são os tarja preta. Mas nós precisamos entender, nós não vamos medicalizar a vida, mas como ela mesma colocou, ela chegou a fazer algumas medicações no momento de necessidade, mas ela sabia que aquilo era para ajuda numa fase aguda, mas não ia permanecer. No entanto, nós temos algo muito importante para dizer, nós temos luto patológico. E o luto patológico, ele vai acontecer quando passam-se anos, mas você percebe que não vai existir superação, mas sim eu compreender que aquilo faz parte da minha história. Ressignificar. Ressignificar. E em determinado momento, tem pessoas que passaram-se anos, mas ainda não ressignificaram. E as pessoas têm um luto patológico quando elas vivem aquilo de uma forma tão intensa que quando elas te contam, que quando elas falam, parece que foi ontem. E elas não conseguiram ter outra família.
elas não conseguiram seguir em frente, elas ficaram paralisadas. A vida paralisou. E o que nós vemos aqui é uma mulher que desenvolveu muita resiliência e que não foi paralisada pelas coisas da vida. Porque luto não é só de pessoas. Luto também é de empregos, de locais, de amigos que morreram, De pets. mas de amizades que se terminaram, de pets. E o que vai fazer você seguir em frente? E se você não consegue seguir, onde você vai buscar esse recurso para que você siga? Só que a vida não é feita só de dores. Então agora, Kate, eu quero perguntar. A gente já cansou que chora. Ai, não, bora mudar. Bora mudar. A gente Não quer quero mais fazer perguntar, diante de tudo isso, que você passou essas ressignificações, né? Que você passou por tudo isso. Isso foi te deixando mais forte. Então, é muito importante para a gente saber que tudo tem um lado bom. As perdas, elas trazem coisas boas. O que você percebeu que isso trouxe de lição para a tua vida? Como você usou isso como mola propulsora? O que te trouxe que você, daquele momento da dificuldade, como diz o poeta, você fazer da queda um passo de dança, né? Quais foram as coisas que isso te acrescentou como pessoa? Eu acho que eu sempre falo que é muito básico, eu acho que para tudo na vida de qualquer ser humano. As coisas com Deus são muito difíceis. Imagina sem Deus. Então, eu aprendi que eu precisava colocar Ele, eu precisava descansar nele. Ele é aquele pai em que, quando a gente tá carente, sabe, do amor de pai e de mãe, você vai lá, papai, quero colo. Então, eu precisava entender. E principalmente órfã de pai e de mãe, peraí. Ou eu vou, aprendo a descansar a cada dia mais da minha vida, porque qual era o meu medo? De me tornar uma pessoa tóxica, amarga, e contaminar as minhas filhas, contaminar o ambiente onde eu ia. Eu gosto de ser alegre, eu gosto de ser, enfim, tudo vira festa, enfim, um negocinho vira um negoção. Então, eu tinha medo de perder isso meu. Por vários momentos eu andava triste por aí. E eu sou uma pessoa que é muito fácil de saber quando eu estou bem, quando eu não estou. Não existe ali o meio termo. Então, eu tinha medo, sabe, disso. Então, agora, só para pontuar uma questão, né? Você tinha medo da tristeza e tem gente que gosta de se agarrar na tristeza. Não, porque, então, isso é uma coisa, isso é uma coisa interessante, né? Porque tem pessoas que pegam esse momento e gostam, tipo assim, de se agarrar naquele momento do triste para se vitimizar, para se fazer de coitadinho, para a pessoa ficar... Atenção, né? aqui, Opa. gente. Isso é muito importante, esse meio termo aqui. Eu sempre falo aqui no podcast que o equilíbrio é tudo nessa vida. O caminho do meio é sempre o melhor. Você se permita sofrer, sim. Se permita viver a sua dor no luto, sim. Isso é importante para você elaborar e ressignificar como ela conseguiu. Mas, como diz a Lê, só 8 e não 80, só se agarrar à dor, só ficar lá sendo alimentando esse sofrimento, não vai te fazer bem. Não vai te trazer nada. Só vai te trazer... bíblico, né? É bíblico. Isso é bíblico porque nós temos, por exemplo, passagens na Bíblia que nós vemos de muitas pessoas, né, que estavam vivendo seu luto e que Deus permitiu e diz, vive esse teu momento. Agora tem a hora que Deus diz, sai da caverna. Saia da caverna. Saia, acabou, é agora. Então, quando a gente se agarra no luto, muitas vezes a gente não escuta nem a voz de Deus, do pai que cuida, do pai que ama, dizendo, sai da caverna. Quando tu sentiu, Kate? Eu acho até, doutora, que não é só a questão também espiritual. Eu acho que vocês... E a gente sabe que a própria ciência, ela explica isso. Sim. Se eu trazer isso, eu posso desencadear aí uma série de doenças que vão me levar para a morte. Isso, e aí, exato. quando eu não me cuido, que essa era uma das minhas preocupações, eu me amo assim, ao extremo. Só que hoje, como eu tenho 2 filhas, e vocês são mães, vocês sabem,
que a gente também, tudo que a gente faz hoje, É a gente por pensa elas, nos por filhos. claro, eles. reflete Com certeza. muito. Eu fico pensando, meu Deus, e aí eu me tornar uma pessoa amargurada. Eles dão força Eu- pra gente. Contraí um câncer e outros problemas emocionais que eu ia desencadear por conta de situações não resolvidas e mal resolvidas, eu poderia acabar com a minha vida, eu poderia afetar diretamente a vida das minhas filhas, a do meu marido, etc. Então eu disse, não, eu amo viver. Eu sou apaixonada pela vida. Mesmo tendo esse entendimento de que nós somos passageiros, todos nós somos efêmeros, e que existe uma vida muito melhor, eu digo assim, ei, peraí. Eu quero chegar no céu linda, plena, com as emoções. Eu falo assim, tudo tem que estar alinhado. Segunda-feira eu comecei os stories fazendo a minha primeira fala. Olha, não adianta tu cuidar só do corpo. Tu tem que cuidar da mente, do espírito, porque senão tu tá linda por fora e tá podre por dentro. 2 Tessalonicenses, capítulo 23. Estereis irrepreensíveis em espírito, alma e corpo. Então, quer dizer, mas aí você vê que como que o espiritual, a Bíblia diz isso, mas a ciência também, ela confirma Tá tudo isso. caminhando, né? Tudo caminha junto e não é coincidência. Não é. Então, essa era a minha preocupação. É interessante, gente, a gente pontuar a questão científica, né? Que nós temos uma alteração importante de neurotransmissores e aquele momento do trauma, aquele momento do acidente, aquele momento da perda de um grande amor no acidente aéreo, aquele momento do óbito da mãe, tudo aquilo poderia se transformar em um momento onde nós temos alterações epigenéticas que vão muitas vezes até uma pessoa que ela não tem uma tendência genética para desenvolver uma depressão, para desenvolver um trauma, ela pode vir a desenvolver por conta de um momento de dificuldade, onde ela tem uma queda ali geral de serotonina, noradrenalina, onde ela fica de dopamina, sem prazer, sem energia, sem vontade de viver. Isso. Mas daquele momento, ela vai buscar os recursos para ela reequilibrar a química cerebral. E onde ela vai buscar o prazer? Na atividade física, na espiritualidade, no conforto familiar, porque ficou marido, ficaram filhos, tem os amigos. Então, eu lembro que na época nós levantamos muito clamor pela vida da Kátia, assim, na igreja foi assim, eu acho que a igreja que você vive, ela muitas vezes é um grande suporte social, e o suporte social é importante nesse momento. Então, tudo isso vai fazer com que você vá tendo um equilíbrio natural dos neurotransmissores. O autocuidado é muito importante, O autocuidado, né? Ela falou sobre e isso outra aqui. coisa que ela falou, né? Ela se ama muito. Então, ela não vai se permitir, né? Porque ela se ama a vida. Ela vai se cuidar. Então, muitas vezes, no momento desse, ela vai buscar se cuidar. Por quê? Porque quem cuida ama. Se eu me amo, eu me cuido. Então, isso são coisas muito interessantes. E eu entendo que quando eu estou bem, todo mundo que está à minha volta também fica bem. Exatamente. E eu digo outra coisa. Eu preciso estar curada para levar cura. Exatamente. Eu digo, a comunicação, Deus não me colocou, Deus não, de tantos espermatozoides e tantas outras coisas que querem distorcer cientificamente ou não, mas não adianta, eu fui escolhida. Então, ninguém está aqui por acaso, eu vim nesse dia para o Relaxa, que tudo passa, que é por acaso. Então, eu preciso ser curada para levar cura através do meu trabalho, da onde Deus me colocar, eu tenho que florescer, onde Ele me plantar. Então, essa é a minha preocupação. Enquanto eu estiver aqui, eu falo, eu quero ser bênção na vida das outras pessoas. Eu quero ser bênção nesse mundo que anda doentio. E independente de onde eu esteja, Deus não me tirou lá da minha cidade para trazer para cá, para não fazer a diferença entre os iguais, para não fazer a diferença, para não ser instrumento de cura para as outras pessoas. E aí, eu acho que, para finalizar essa parte do processo de cura, dos processos do luto, a gente relatou aqui, eu relatei 2 lutos de perda, a gente falou muito de morte, mas importantes. existem outros lutos que a gente passa na vida, como eu passei por um luto de desemprego, quer dizer, de um processo de demissão de uma empresa que eu trabalhei, que eu fiquei muito mal,
muito mal mesmo. E eu tenho certeza que muita gente se identifica, porque às vezes o luto ali, uma perda, não é só ali a questão do luto da morte. Existem outras perdas que a gente Exato. precisa. A de mudança Às de vezes até o mudança de emocional, cidade. a questão emocional da Casar, mulher separar. que perdeu a separação, o Isso. divórcio, ou a mulher que foi trocada, ou vice-versa, o emprego, né, que se perdeu. Mas o que Até que quando alguém nasce, porque morre a pessoa que não era mãe, começa a ser mãe. A gente falou sobre isso, né? né? A gente já falou sobre isso. É muito interessante a gente ver que nós temos muitas coisas, às vezes, que ficam linkadas, né? Então, a gente está trabalhando hoje esse tema, né? Da questão do luto, dos processos de vida. E a gente quer trazer para vocês que nós temos episódios falando sobre espiritualidade. Hoje eu acho que a gente não precisa nem pedir esse like, porque a gente está merecendo, que a Kátia é uma pessoa maravilhosa que nos trouxe aqui essa oportunidade dessa reflexão. E é muito importante para a gente que, para você saber que nós também não queremos estar aqui, assim como você, Kátia. Nós não queremos estar aqui só para ser mais um podcast. Não. E não nos interessa a fama, a honra, a glória. Não. A questão é o quanto nós podemos fazer de diferença na sua vida ou fazer diferença na vida de pessoas que estejam nos assistindo, que você possa recomendar. Então, compartilha com aquela pessoa que está passando por situações de luto, porque nós estamos aqui para trazer essa mensagem de que por mais difícil que seja Sim. que você está passando, relaxa, porque isso vai passar. Tudo passa. E a Tati. frase do podcast, pra mim, foi a frase que essa moça maravilhosa, diva, falou. Se eu não me curar, eu não consigo curar as outras pessoas em minha volta. Se eu não estiver Exato. bem pra mim, eu não tô bem pro outro. Grave isso e cuide de você e se permita se amar e se cuidar. Isso não é egoísmo, isso é base pra você ser o melhor que você pode ser para o outro. Faz um print de tela, coloca no teu Instagram, compartilha qual foi a mensagem que você teve hoje, porque agora nós vamos dar a palavra para a Diva para dizer exatamente. Diva, assim, as pessoas estão passando por essas dificuldades, por esses lutos, por esses momentos desafiadores da vida. O que você diz para essas pessoas que estão aqui nos acompanhando e nos assistindo? Dá uma mensagem final aqui, olhando. Sua pra mensagem aqui pra Aqui, gente. ó, tudo passa. Eu não sei se vai ser fácil para você relaxar, mas que tudo vai passar. E eu quero deixar aqui a palavra de Deus que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não Amém. diz, você pode só algumas coisas. Só algumas. Não, ele diz tudo, absolutamente tudo. Eu sei que eu não sei qual é o teu processo que você está passando, enfrentando. Eu quero dizer que você não está sozinha, você não está sozinho. Se está difícil aí, busque ajuda de um profissional. Mas eu não tenho dinheiro. Fale com um amigo. Você é muito amado. Você Busque não uma está liderança aqui nesse espiritual. mundo. Sim. E procure uma igreja, por exemplo, lá na minha igreja, no Mi Centro-Sul, nós temos psicólogos, temos psiquiatra, e aí que fazem esse apoio. Nós temos pastores capacitados para isso, independente de religião, independente de qualquer situação. Quero dizer que você é amado, você não é um plano que deu errado para estar aqui. E mais do que tudo mesmo, Eclesiastes diz que existe um propósito, existe todo propósito debaixo do céu. Existe tudo. Não é por acaso, nenhuma folha seca que cai ao chão, não cai sem a permissão de Deus. Então, vai passar, porque tudo passa. Na psicologia. E amanhã vai ser melhor do que hoje. Tenha fé, se apega com Deus, porque há algo muito maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem planejado para você. Amém! Na psicologia a gente fala um dia de cada vez. É a frase de quem tá vivendo o luto. Então, um dia de cada vez, com essa mensagem maravilhosa. Ela foi abençoada aqui. Tá sendo inspirada pelo Espírito Santo para trazer tantas sabedorias da sua vida, né? Abrindo sua vida aqui pra gente, pra tocar o seu coração e a gente consiga trazer esse podcast para a sua vida, que também na psicologia a gente fala de autoterapia. Busque ajuda, busque cursos, busque algo que você consiga fazer por você e que te faça bem.
Ai, a gente só tem a agradecer, meu Ai, amor. obrigada, Muito obrigada. Mara. Porque foi um momento realmente de Deus. Ai, prima, é a Aline Pontes, Catiana Pontes, Beto Pontes. Aliás, vou mandar um alô aqui Eu pro sou meu a única primo, que não sou ponte Beto por aqui. Pontes, Amanda... Olha! Ah, pera lá. Então, antes de nós encerrarmos, temos alguns agradecimentos para fazer aqui. Pronto. Porque a Abneres, muito obrigada. Porque a nossa maquiagem não borrou. É, não, ele que apesar de a gente faz. ter chorado vocês- horrores. eu posso fazer um Porque pedido? essa maquiagem de milhões... Eu posso voltar aqui de novo? Porque eu quero ser arrumada pela produção de vocês. Ah, já está Gente, recomendada. eu digo, é diferente o podcast do rico, abençoado e próspero. Gente, tem uma equipe aqui inteira, Rafa, fotógrafo, tem a menina ali da mídia. Não, vocês não estão entendendo. É diferente. Ah, então vamos aproveitar o momento e fazer um agradecimento para toda a nossa produção. Gente, sigam Ribeiro Filmes, Ana Maciel Photography. Nós temos também o maravilhoso Make and Hair, Abneres. E Temos arroba aqui a Amanda Beauty produção, Center. o Amanda Center que faz. Amanda Beauty, que é a arroba minha Amanda nova- Beauty. A minha nova loirice. Tá Amanda linda, Beauty. Leila. assinada- Isso eu elogiei. Eu amei. assinada Amanda pela Beauty Amanda Beauty Center. Center. Prisca. Olha. Ai, gente, a Prisca arrasou. Tá Você fez linda. exatamente o que eu queria. Com a Agora sim ela tá a consultoria, cara da irmã dela aqui, ó. com a consultoria da Carol Mata. Então é Gente, toda uma vocês equipe. são Gente, pra gente Sua estar linda. aqui, Tá linda. são pessoas, né? Que trabalham todas em prol de nós estarmos aqui reunidos. E eu falo a que gente são sabe- semeaduras que eles fazem. Quando eles arrumam a gente, Exatamente. eles estão semeando. Porque vocês, por exemplo, Pra nós que são comunicarmos. mulheres que abençoam outras mulheres e outras pessoas, eles estão semeando aí terrenos férteis. Então, quer dizer, Amém. cada maquiagem, viu, meninos? Não é só uma maquiagem. Ele tá semeando na vida de vocês, para que vocês Que possam, linda. através da beleza assinada por eles, sejam instrumentos nessa terra e sejam Ai, instrumentos mesmo. arrasou. Porque esse mundo tá muito doente, precisa de vocês. Ai, gente, foi só emoção hoje. Obrigada, Deus. Estamos vivendo o nosso propósito. toda Gente, nós. muito obrigada a todos vocês, porque principalmente sem vocês não teria nem motivo para existir esse podcast. Não, ele é pra vocês. Ele é para vocês. Muito obrigada a Deus por essa permissão Amém. e a todos vocês por estarem nos assistindo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.